Bom, começando agora a explicação dos arquivos .svg. Arquivos .svg são utilizados para representação e imagem. Então, de acordo com os comandos que você coloca dentro desse arquivo, ele faz a leitura e representa em imagens, exatamente o que você colocou nos comandos. Todo arquivo SVG ele precisa ser aberto com o comando menor que svg maior que. Ele sempre precisa ser aberto dessa forma e para ele ser finalizado, ele ser fechado, ele precisa de menor que contra barra svg. Ele sempre precisa abrir e fechar dessa maneira. Para você fazer animações e coisas um pouco mais avançadas, você vai precisar dessa linha de comando aqui dentro da abertura da SVG. Você vai precisar dela. Mas é interessante, por mais que você vai fazer coisas simples, sempre colocar ela para não esquecer. Os comentários dos arquivos SVG, eles são feitos dessa forma, então é menor que, exclamação, tracinho, tracinho, comentária, tracinho, tracinho, maior que. É assim que são feitos os comentários em arquivos SVG, dessa maneira. Para o arquivo SVG entender exatamente as linhas de código, você precisa identar eles da maneira correta. Por exemplo, você está abrindo aqui o SVG e para você colocar o comando de desenhar alguma coisa, aqui por exemplo é a linha de um retângulo, você precisa pular uma linha, logicamente, e dar um tab. Ele precisa ser identado, você não pode escrever tudo no mesmo espaço, você precisa dar um tab. E vamos supor que você coloca uma linha de comando aqui que tem outras linhas de comando dentro dela. Então ele tem mais uma linha de comando, a próxima linha de comando ela tem que ter 2 tabs. Tem 3 linhas de comando, então vai 2 tabs, depois 3 tabs e assim por diante. Ela precisa ser identada corretamente, assim como em C. Sempre que você vai escrever um arquivo, então você vai colocar algumas coordenadas, por exemplo x e y, você tem que colocar o conteúdo delas dentro de aspas. Então sempre que você vai escrever aspas no arquivo, você precisa colocar um contra barra antes, para ele entender que é para escrever no arquivo e não interpretar no código em si. Então você vai colocar um contra barra n, você tem que colocar contra barra n, contra barra t, contra barra aspas. Senão, se você não coloca essas coisas, o seu código ele pode acabar mal interpretado ou até mesmo travar, se você esquecer de alguma coisa dessas. Explicando alguns comandinhos básicos aqui do SVG, aqui eu estou imprimindo um retângulo, então da mesma forma que eu abri com menor que SVG maior que, eu tenho que fazer isso nos comandos também. Então é menor que retângulo maior que para fechar. Você sempre na hora de fechar tem que colocar uma barra normal. Sempre que você fecha o arquivo você precisa colocar uma barra normal maior que para fechar. Isso para linhas de comando normal que não sejam a abertura e o fechamento do programa, do arquivo. Então aqui, por exemplo, eu estou criando um retângulo que começa na coordenada 10, 10, tem uma grossura, uma largura de 10 e uma altura de 10. Eu não estou colocando medidas exatas aqui, então ele interpreta como pixels. Então são 10 pixels, 10 pixels, 20 pixels, mas existem alguns outros tipos de medida que vocês podem colocar aqui para mudar os seus padrões, seus parâmetros. Aqui é a cor da borda dele, que eu escolhi como preto. A grossura como 1 pixel. E estou preenchendo ele com a cor vermelha. E opacidade é o quão transparente o objeto está. Com uma opacidade 0 ele é invisível e a opacidade 1 ele é o mais visível possível, não conseguindo ver nada atrás dele. Então a opacidade aqui do retângulo eu deixei como 1. Aqui um comando para linha, então linha ela não precisa nem de largura nem de altura, obviamente, então você apenas coloca o x e o y inicial e o x e o y final, que ele cria uma linha reta nesses pontos. E aqui o último comando básico que eu vou passar é de um círculo, então você coloca a coordenada inicial do círculo xy e o raio dele. Então aqui eu estou preenchendo a borda dele com a cor verde, estou fazendo uma grossura de 2, então é 2 vezes maior que a do retângulo, preenchendo com a cor amarelo
e a opacidade dele está 0.1, então ele vai ficar bem transparente e não vai nem conseguir ver direito. Se você quiser fixar o tamanho do seu arquivo SVG, por exemplo, eu quero que ele veja apenas do ponto 00 até o ponto 5050, então você vai colocar o comando viewbox, vai colocar um igual, abrir aspas duplas, fechar aspas duplas, e dentro deles você vai colocar as coordenadas iniciais. Então você quer que ele veja do x0, y0 até os x50, y50, pensando como um plano cartesiano, então ele vai ver do 00 até o 5050. Tudo em arquivo .svg é interpretado como plano cartesiano. Bom, demonstrando como ficou esse código, eu vou rodar ele aqui. Você percebe que ele criou o arquivo .svg. Essa ficou a demonstração dele em código. Então aqui o viewbox, o comentário dele, a linha de comando inicial. Você percebe que precisa da indentação aqui. Então aqui ele está criando um retângulo, uma linha e um círculo e está terminando o arquivo. Bom, abrindo ele no browser, você vê como é que ficou a visualização dele. Ficou exatamente dessa forma. Então o círculo ele ficou bem transparente, dá pra ver bastante atrás dele, porque a opacidade dele ficou 0.1, mas aqui ficou quadrado e a linha que eu estava criando antes. Se eu mudar a visualização fixa dele, vamos supor que eu não quero mais do 00 até o 2020. Eu não quero mais do 00 ao 5050, eu quero agora do 00 até o 2020. Então eu fecho aqui como é que estava anteriormente. Vou rodar o programa mais uma vez. E se eu abrir ele no browser agora, você percebe que ele vai estar cortando a imagem do círculo, porque o círculo não está dentro da coordenada 00 até o 2020, ele não está dentro dessa área, ele está fora dessa visualização. Então ele é cortado da imagem. Então por mais que você dê zoom out, você percebe que o círculo não está aqui, nunca. Então ele não aparece. Então o viewbox ele serve para delimitar exatamente a sua visualização do plano. Um negócio interessante é que o plano cartesiano no SVG ele é de ponta cabeça. Então o x ele aumenta normalmente para a direita e diminui normalmente para a esquerda. Porém o y ele é quanto mais para baixo maior o y e quanto mais para cima menor o y. Então para cima é y negativo, para baixo é y positivo. É de ponta cabeça do plano cartesiano comum que a gente conhece. Bom, e os SVG, eles são simples, mas se você fizer uma implementação um pouco mais elaborada deles, eles podem ficar coisas bem grandes. Vou demonstrar um aqui. Esse aqui é um arquivo .svg que eu tenho, que ele acabou ficando bem grande. E você percebe que apenas com aqueles comandos básicos você consegue criar isso tudo. Então aqui tem vários quadrados com cores específicas. Aí tem os círculos e eu estou fazendo as setinhas apenas com linhas normais. Você percebe que ele fica bem grande, ele consegue ser bem elaborado de acordo com o que você quer representar. Então ele consegue representar isso tudo. Bom, essa foi a explicação dos arquivos .svg.